No capítulo de hoje da novela As Filhas da Senhora Garcia, Luiz, tomado pela raiva, enfrenta Juan e exige que ele pare de procurar Mar. Com voz firme, também o acusa de usar Camila como instrumento de vingança contra Mar. Juan, porém, não se intimida. Com olhar desafiador, garante que seu envolvimento com Camila é sincero, ao contrário da relação fria e duvidosa que Luiz mantém com Mar. Enquanto isso, na mansão, a tensão explode, quando Ofélia acusa Paula de ter comprado um quadro em seu nome. As palavras ferinas da Ofélia ferem o orgulho de Paula, mas antes que a situação piore, Mar se coloca à frente, determinada. Com firmeza e emoção, ela exige que Ofélia deixe em paz, lembrando que Paula é sua amiga verdadeira, alguém que gosta dela de forma honesta e sem interesses ocultos. Em outro momento, Juan confessa a Camila que se encontrou com Mar, revelando que esse foi o motivo da visita de Luiz. Camila, magoada, sente a ferida do ciúme arder, mas depois respira fundo e admite que já desconfiava de que Mar poderia tentar manipular os sentimentos dele. Ainda assim, decide perdoá-lo. Pouco depois, Paula conduz Mar até uma loja, onde compram discretamente remédios naturais para que ela dê a Luiz sem que ele perceba. Juan saboreia a cena, ao encontrar Ofélia sozinha, mergulhada novamente em sua vida de pobreza e sem a presença das filhas. Com ironia, lança palavras afiadas, acusando-a de ter transformado Mar em uma mulher fria e sem coração, apagando a bondade que antes iluminava sua alma. As palavras soam como punhaladas, mas Ofélia não se abala. Com altivez, ergue o rosto e se orgulha do que fez. Garante que deu às filhas a chance de escapar da miséria, e declara, sem remorso, que prefere permanecer só e pobre, a ver Mar ao lado dele, vivendo novamente na miséria. Enquanto isso, a sombra da traição cresce silenciosa. Paula, com um sorriso disfarçado, substitui o remédio natural por outro mais letal, planejando que, pouco a pouco, Luiz seja envenenado sem jamais suspeitar. Mar, sem saber do veneno escondido nas gotas de cura, agradece a amiga de todo o coração. Com um olhar doce, confessa a Paula que sua maior preocupação é a saúde de Luiz, que ela deseja ver forte e protegido. Paula apenas observa, mantendo o segredo em seus olhos, enquanto o destino de Luiz começa a ser selado lentamente, gota após gota. Valéria procura Mar com o coração dividido entre lealdade e desespero. Com voz firme, admite que está ajudando sua mãe e insiste que Mar também deveria fazer o mesmo. Os olhos de Valéria brilham de súplica, mas Mar endurece a expressão. Cansada e ferida por tantas decepções, ela se recusa. Declara que já fez muito mais do que Ofélia merecia, e que em troca só recebeu ingratidão e problemas. A dor em sua voz revela o cansaço de quem foi repetidamente ferida. Não aguento mais, confessa, deixando claro que não suportará carregar sozinha o peso das falhas de sua mãe. Enquanto isso, Paula move suas peças com frieza e cálculo. Com um sorriso satisfeito, entrega uma quantia generosa ao seu amigo jornalista, em pagamento pelos serviços prestados. O dinheiro sela a cumplicidade, mas não é o suficiente. Ela ainda oferece outra notícia escandalosa. Com voz baixa e venenosa, revela que a sogra de Luiz Portilla vive em extrema miséria, entregando-lhe mais uma arma para manchar a imagem da família. O jornalista, excitado pelo furo, aceita sem hesitar, enquanto Paula observa, convicta de que cada manchete será mais um golpe certeiro em direção ao seu objetivo. Mar enfrenta Juan com rancor no olhar, a voz embargada pela dor do passado. Ela o acusa de ser o verdadeiro culpado, pelos rumos amargos que suas vidas tomaram. As palavras saem carregadas de mágoa, como se cada sílaba fosse um julgamento contra ele. Juan, tomado pela fúria, rebate com dureza. Grita que foi Mar quem o abandonou na prisão, que nunca voltou para vê-lo, deixando-o à própria sorte. Mar, ofendida, nega com firmeza. Seu coração se aperta ao lembrar das feridas daquele tempo, mas ela assegura que tentou, que buscou por ele, e só desistiu porque Juan a rejeitou. Com a voz trêmula, ela revela a verdade que guardava. O viu beijando Camila no hospital, quando finalmente teve coragem de procurá-lo. Juan se desespera. Os olhos ardem com a lembrança, e ele confessa que estava confuso, perdido entre a dor e a raiva, mas que nunca deixou de esperá-la.
Suplica para que ela acredite, garantindo que Camila pode confirmar suas palavras. Diante da intensidade da revelação, Mar respira fundo, ainda desconfiada, mas decide aceitar. Declara que verá Camila, disposta a finalmente esclarecer o que ficou preso entre mentiras, culpas e segredos do passado. Ao chegarem, Camila surge abatida, pálida, como se carregasse um peso maior do que conseguia suportar. Juan, com urgência na voz, pede que ela diga a verdade. Mar a observa, o coração acelerado. Com esforço, Camila tenta falar, mas o corpo de Camila desfalece e ela desmaia. Rocio abre seu coração diante de Ofélia. A voz trêmula revela a dor guardada por anos. Acreditou que seu filho havia nascido morto, vítima de complicações no parto. Porém, a verdade cruel veio à tona com o tempo. Descobriu que Cecília Portilla havia levado o bebê logo após o nascimento. Desesperada, Rocio tentou procurá-lo, mas foi ameaçada pela própria Cecília, obrigada a se afastar e a carregar em silêncio o luto de um filho vivo. Ofélia, estarrecida, sente o chão se abrir sob seus pés. O choque de descobrir a outra face sombria de Cecília a deixa sem fôlego. Com as mãos trêmulas, encara Rocio e confessa sua terrível suspeita: o seu filho perdido pode ser Arthur. Enquanto isso, no hospital, a tensão cresce. Mar, angustiada, sente que não pode mais esconder a verdade e decide abrir seu coração para Juan. Mas antes que consiga revelar, o médico os interrompe. Com seriedade, anuncia a causa do desmaio de Camila. Ela está esperando um filho. A notícia cai como uma bomba, mudando tudo em um instante. Na manhã seguinte, o clima na mansão é quebrado de forma inesperada. Durante o café da manhã, Camila surge com um brilho contido no olhar e a voz firme, pronta para enfrentar as consequências. Diante de todos, anuncia que Luiz será avô, revelando com coragem a gravidez que mudará sua vida. O silêncio que se segue é pesado, mas logo é rompido pela fúria de Luiz. Ele se levanta bruscamente, o olhar em chamas, incapaz de controlar a ira. A notícia, longe de despertar alegria, é recebida como uma afronta. Convencido de que Juan está apenas brincando com os sentimentos de Camila, Luiz recusa-se a acreditar na seriedade daquela gravidez. Suas palavras saem cortantes, cheias de desprezo. Camila tenta argumentar, mas sua voz vacila diante da dureza do pai. Juan, ao seu lado, mantém-se firme, mas o peso do julgamento é avassalador. Luiz, implacável, bate o martelo de sua decisão. Não aceitará aquela criança como parte de sua família. Com um gesto autoritário, ordena que ambos saiam imediatamente de sua casa. Jacinto e Susana recebem Camila com ternura e ansiedade. Quando ela, com lágrimas nos olhos, anuncia que será mãe, a emoção toma conta. O casal se abraça, profundamente comovido ao descobrir que em breve se tornarão avós. Susana acaricia o rosto de Camila com carinho, enquanto Jacinto os envolve em seus braços, orgulhoso e feliz pela nova vida que está a caminho. O momento é de esperança, contrastando com as dores que a família carrega. Enquanto isso, em outro canto, Luiz é dominado pela fúria. Ele amassa o jornal com as mãos trêmulas de raiva. A manchete o atinge como uma afronta. Os Portilla são apontados como culpados pela miséria em que vive sua sogra. Seu rosto endurece, incapaz de suportar mais um golpe contra sua honra e sua família. Nesse clima de tensão, Paula aproveita para agir com veneno nas palavras. Em conversa com Mar, planta a semente da desconfiança. Com tom calculado, sugere que Ofélia deve ter procurado jornalistas para se fazer de vítima e arrancar dinheiro em troca de sua história. Mar, já fragilizada e cansada dos conflitos, escuta em silêncio, o coração dividido entre a mágoa e a dúvida que agora começa a crescer. Mar, tomada pela revolta, enfrenta Ofélia com palavras duras. O olhar firme e a voz embargada de mágoa revelam a acusação. Ela acredita que a própria mãe aceitou dinheiro para prejudicar Luiz. Ofélia, ferida pelo desprezo da filha, nega com veemência e, em defesa, lança a culpa sobre Paula. Mas Mar não cede. Com convicção, defende a amiga e, numa atitude de desapego, oferece dinheiro para que Ofélia desapareça da vida dos Portilla.
Com lágrimas contidas, deixa claro que não deseja vê-la perto dela, nem de seu filho e muito menos de seu esposo. As palavras atravessam Ofélia como punhais, e o peso do desprezo da filha a faz perder o chão. Horas depois, sozinha em sua humilde casa, Ofélia tenta lidar com a dor da rejeição. Os pensamentos a consomem, e o corpo, já enfraquecido, não suporta o turbilhão de emoções. Distraída, não percebe quando o leite transborda e apaga a chama, e o gás toma conta do ambiente. O ar a envolve, e, sem forças para reagir, Ofélia desmaia, caindo em meio ao silêncio sufocante de sua solidão. Amparo caminhava inquieta até a casa de Ofélia, estranhando o silêncio pesado que vinha de dentro. Bateu na porta várias vezes, chamou com insistência, mas não houve resposta. O coração acelerou, o medo tomou conta, e, aflita, correu até Juan pedindo ajuda. Sem pensar, ele arrombou a porta, e um cheiro sufocante de gás invadiu o ar. A visão foi desesperadora. Ofélia caída no chão, pálida, como se a vida lhe escapasse. Juan correu até ela, ergueu-a nos braços com urgência e a levou para fora, enquanto Amparo chorava e implorava para que abrisse os olhos. Já no hospital, quando despertou, Ofélia revelou a dor que a consumia. Em voz fraca e carregada de mágoa, confessou a Amparo que suas próprias filhas não haviam ido vê-la, porque a odiavam. Disse que não via mais razão para viver, pois sem o amor delas, sua existência parecia não ter mais sentido. Amparo ouviu, sentindo o peso do desespero que dominava aquela mãe ferida. Na manhã seguinte, Valéria despertou assustada ao ouvir seu telefone tocar sem parar. Eram chamadas insistentes de Amparo. Ainda sonolenta, atendeu, mas as palavras que ouviu a fizeram estremecer. Sua mãe havia estado internada. O choque foi imediato. O medo tomou conta, acompanhado de uma sensação amarga de culpa. Amparo não escondeu a indignação. Repreendeu Valéria e também Mar, acusando-as de não terem se preocupado com a mãe em um momento tão grave. Seus olhos refletiam frustração e tristeza ao lembrar do quanto Ofélia havia sofrido sozinha. Em seguida, revelou a decisão que deixaria ambas ainda mais abaladas. Ofélia estava disposta a ir embora. Havia comprado uma passagem apenas de ida para seu povoado natal, determinada a deixar para trás tudo o que a fazia sofrer. Amparo contou que a decisão era definitiva, pois Ofélia estava convencida de que suas filhas não precisavam mais dela. Esse anúncio trouxe a Valéria uma mistura de desespero e arrependimento, como se o chão lhe faltasse, enquanto o peso da ausência da mãe se tornava uma realidade que se aproximava cada vez mais. Com o coração apertado, Amparo conseguiu falar com Mar. Sua voz saiu dura e carregada de emoção, ao revelar que Ofélia quase havia perdido a vida. Lembrou a Mar de sua própria frieza, acusando-a de ter sido cruel demais com a mãe. Antes que Mar pudesse reagir ou tentar se defender, Amparo desligou o telefone, deixando-a mergulhada em um silêncio perturbador. Tomada pela culpa, Mar correu até a casa da mãe. Porém, ao chegar, encontrou apenas o vazio. Cada canto trazia memórias que a fizeram estremecer. Os conselhos, as broncas, os gestos de carinho escondidos sob a severidade. Sentiu o peso do arrependimento crescer, como se cada lembrança fosse uma cobrança silenciosa. Enquanto isso, Valéria, consumida pela angústia, não conseguia aceitar a partida da mãe. Acompanhada de Nicolás, correu em direção à rodoviária, com a esperança de impedir o inevitável. Mas no exato momento em que seus passos aceleravam, o ônibus já partia. Ofélia, sentada próxima à janela, olhava para fora com um semblante resignado. Seu coração parecia firme em deixar tudo para trás, levando consigo a dor de uma vida marcada por rejeição e abandono. Amparo encontrou Mar e contou-lhe que Ofélia havia regressado ao povoado. Mar, em tom frio, reagiu como se fosse algo natural, afirmando que a mãe havia feito bem, já que ela mesma não precisava mais dela. Amparo, decepcionada, não conteve a reprovação. Olhou nos olhos da jovem e disse que sua crueldade custaria caro, lembrando que um dia, quando tivesse seus próprios filhos, compreenderia a dor que agora negava sentir. Enquanto isso, a viagem de Ofélia era interrompida de forma inesperada. Nicolás, dirigindo com pressa, alcançou o ônibus e conseguiu pará-lo.
Valéria desceu desesperada, entrou e avistou sua mãe sentada. Aproximou-se e diante de Ofélia, segurando-lhe as mãos com firmeza. Entre lágrimas, suplicou que não voltasse para o povoado. Com voz trêmula, revelou saber de todo o sofrimento que ela havia enfrentado naquele lugar. Pela primeira vez, Valéria deixou o orgulho de lado. Olhando nos olhos da mãe, pediu uma nova chance, prometendo recomeçar ao lado dela, cuidando dela como jamais havia feito antes. Juan encontra Mar em um momento de silêncio tenso, trazendo à tona o assunto que ela havia prometido revelar, algo que parecia pesar-lhe no coração. Seus olhos buscavam uma resposta, mas Mar, com voz firme e olhar carregado de dor, decide encerrar ali qualquer possibilidade entre eles. Diz que essa seria a última vez que se viriam, pois acredita ser o melhor para ele e para o bebê que espera com Camila. O silêncio que se segue revela o peso da decisão, enquanto Juan sente a frustração de algo inacabado. Luiz perde a paciência ao notar que Nicolas e Valéria não comparecem à reunião tão importante. Sua fúria cresce, e cada segundo de atraso parece uma afronta. Paula, tentando se mostrar solícita, oferece-se para substituir Valéria no desfile. Seus olhos brilhavam com a oportunidade, mas Arthur, atento, impede que ela prossiga, desconfiando de suas intenções. O clima torna-se pesado. Luiz, diante da desordem e do desapontamento com os filhos, deixa escapar seu arrependimento por ter investido tanto na marca. Seu orgulho ferido e a sensação de fracasso o deixam cada vez mais vulnerável. Com semblante cansado, Ofélia chama Valéria para uma conversa séria. Sua voz carrega preocupação quando pede que a filha não deixe Mar sozinha em momento algum. O olhar dela se enche de gravidade, ao revelar sua convicção. Paula era a verdadeira culpada pelo desaparecimento do quadro. Além disso, alerta que a rivalidade não terminaria ali. Supõe que Paula está tramando algo ainda pior, motivada pelo desejo de vingança contra Mar. Valéria sente o peso da revelação e a responsabilidade de proteger a irmã. Horas depois, já na casa dos Portilla, o ambiente se torna carregado. Valéria, ao cruzar com Paula, se depara com um sorriso debochado que a rival ostenta. Esse gesto, quase provocativo, desperta nela uma raiva que não consegue conter. Sem medir palavras, Valéria ameaça, deixando claro que não permitirá que Mar seja ferida novamente. Seus olhos ardem com a fúria de uma irmã disposta a lutar até o fim. Com voz firme, avisa que é capaz de tudo para proteger Mar, mesmo que isso signifique enfrentar as consequências de desafiar alguém tão perigoso quanto Paula. Ao ver Valéria em conflito com Paula, Mar rapidamente se volta contra a irmã. Sua voz é fria, e suas palavras, duras, como se já tivesse escolhido em quem acreditar. Valéria, com o coração apertado, tenta abrir-lhe os olhos, insistindo que Paula esconde intenções sombrias. Mas Mar, distante e desconfiada, interpreta o gesto como manipulação. Supõe que Valéria só deseja que Ofélia volte a viver na mansão, acreditando que a irmã não suportaria passar sequer um dia ao lado da mãe. As palavras ferem profundamente Valéria, que, entristecida, deseja que Mar perceba seus erros, antes que seja tarde demais. A dor aumenta quando tenta abraçá-la, mas é rejeitada sem piedade. A recusa corta como uma lâmina, deixando-a atônita diante da frieza de quem um dia lhe ofereceu carinho. Mar, por sua vez, revela com amargura que a antiga Mar já não existe. Diz que morreu e que, graças a Paula, seus olhos foram finalmente abertos. O tom de sua voz reflete um misto de ressentimento e convicção, deixando Valéria devastada e incapaz de reconhecer a irmã diante de si. Paula, com suas intenções ocultas, aproveita uma oportunidade para se aproximar ainda mais de Leonardo. Com um sorriso sedutor, o parabeniza por seu desempenho, elogiando-o com palavras envolventes. Fingindo naturalidade, convida-o para sair. Leonardo, lisonjeado, não percebe o verdadeiro plano que se esconde por trás daquele gesto. Enquanto ele relaxa no banho, Paula age com astúcia. Suas mãos trêmulas de ansiedade pegam a gravação que compromete Arthur e Nicolas, onde ambos fazem a aposta de conquistar Valéria. Seus olhos brilham de triunfo, guardando o material como uma arma poderosa. Na mansão,
Mar continua insistindo em colocar o remédio no chá de Luís. A tarefa, que antes parecia simples, agora se torna arriscada. Lupita entra no momento exato e a surpreende, deixando Mar visivelmente nervosa ao entregar a bebida. Seus gestos se tornam desajeitados, sua voz vacila. Mais tarde, intrigada, Lupita confidencia a outra empregada o que presenciou. Ambas comentam o quão estranho aquilo parecia, já que Luís não tomava nenhum tipo de medicamento. O clima de suspeita começa a se espalhar discretamente pelos corredores da casa. Rocio pressiona Ofélia para que cumpra sua promessa e a ajude a se aproximar de Arthur. Impaciente, deseja resultados rápidos. Ofélia, com um sorriso enigmático, explica que agora está morando com Valéria, o que facilitará seus encontros com Arthur. De forma calculista, confidencia a intenção de conseguir um fio de cabelo dele para realizar um teste de DNA. Contudo, esconde de Rocio seu verdadeiro plano. Antes de qualquer revelação, usaria o resultado como instrumento de chantagem contra Luís, vislumbrando nisso uma oportunidade de poder e vingança. Enquanto isso, em outro cenário, Luís explode de fúria ao ouvir de Leonardo e Paula que Arthur e Valéria não compareceram à importante reunião. O desapontamento é evidente, e sua paciência se esgota. Nicolas tenta interceder, pedindo que o pai compreenda a situação e confie mais em seus filhos. Porém, Luís, irredutível e magoado, decide retirar por completo seu apoio à apresentação da marca deles. O peso da decisão recai sobre todos, trazendo um clima de tensão e incerteza. Valéria, ainda trêmula pelo peso do atraso, procura Luís para explicar-se. Com a voz embargada, pede que lhe conceda uma chance de mostrar sua capacidade de representar a empresa. Abre seu coração ao confessar que o motivo do atraso foi ajudar sua mãe em um momento delicado. Luís, porém, reage com frieza. Aconselha Valéria a impor limites a Ofélia e a não permitir que ela interfira em sua vida. Sua expressão endurece, ao afirmar que não deseja ouvir nada a respeito dela. O único pedido que faz é simples e objetivo, que Valéria prove, através de seu trabalho, que Arthur não se enganou ao escolhê-la. Enquanto isso, Mar observa Luís com atenção. Nota seu semblante cansado, os ombros curvados, a exaustão que ele já não consegue disfarçar. Tenta convencê-lo a ir ao evento dos filhos, mas ele se recusa. Com um olhar abatido, confessa estar esgotado, como se a vida tivesse lhe tirado o controle sobre tudo o que o aborrece. Suas palavras ecoam como um lamento silencioso, deixando Mar angustiada diante de um homem que parecia perder as forças pouco a pouco. Paula chega mais cedo ao local do evento. Seus passos ágeis e olhar atento demonstram a pressa em executar seu plano. Discretamente, entrega ao seu cúmplice o áudio da conversa entre Arthur e Nicolas, guardado como uma arma a ser usada no momento mais oportuno. Seu coração acelera, antecipando o escândalo que pretende provocar, enquanto finge naturalidade diante dos demais. No mesmo ambiente, Ofélia surpreende ao cruzar com Juan. Diferente de outras vezes, ela adota um tom mais gentil. Seus olhos suavizam ao agradecer-lhe por ter salvado sua vida. É uma confissão sincera, marcada pela vulnerabilidade de quem quase perdeu tudo. Mas Juan, distante e contido, responde com frieza. Seu olhar não revela ternura, apenas a rigidez de quem mantém distância. Ele afirma, sem rodeios, que qualquer pessoa com um mínimo de humanidade teria feito o mesmo. Suas palavras são duras, deixando Ofélia desconcertada. A rejeição a atinge como uma lembrança amarga de sua própria solidão, revelando que, para ele, aquele gesto não foi especial, mas apenas um dever humano cumprido. Quando já ninguém esperava, Luís surge no evento de última hora. A presença inesperada atrai de imediato a atenção dos repórteres, que não perdem a oportunidade de lançar perguntas provocativas. Um deles questiona se é verdade que ele teria deixado sua sogra na miséria. Luís, com o rosto fechado e olhar impassível, recusa-se a responder, afastando-se em silêncio para evitar mais constrangimentos. Pouco depois, Paula assume o palco com ar triunfante. Com palavras eloquentes, abre oficialmente o evento e anuncia Nicolas e Arthur como os grandes desenvolvedores da marca. O desfile transcorre em clima de expectativa e aplausos.
No final, já diante de todos, Nicholas e Arthur parabenizam Valéria pelo esforço e a convidam a apresentar ao público a trajetória de sua participação no projeto. Porém, ao invés de sua história, o que ecoa pelos alto-falantes é o áudio devastador: Arthur e Nicholas conversando sobre a aposta feita para conquistá-la. O silêncio da plateia se mistura ao burburinho de espanto. Valéria, tomada pela vergonha, sente o rosto queimar. As lágrimas ameaçam cair enquanto a humilhação pública consome diante de todos os olhares. No momento em que o áudio constrangedor ecoava diante de todos, Valéria surpreendeu ao reagir de forma inesperada. Com firmeza, tomou a palavra e transformou o que seria sua humilhação em uma arma. Declarou que, de fato, para os Portilla, ela havia sido uma aposta, mas explicou que isso só aconteceu porque acreditaram em uma mulher comum como ela, e a marca, afinal, fora criada para mulheres como ela, reais e imperfeitas. Suas palavras ressoaram fortes, arrancando aplausos da plateia, ainda perplexa com o escândalo. Nos bastidores, Luiz voltou sua fúria contra Leonardo. Acusou-o de ter usado a gravação para desprestigiar os próprios irmãos e revelou o quanto estava profundamente decepcionado com sua atitude. O tom de sua voz não deixava espaço para dúvidas. A confiança havia sido quebrada. Já Arthur, tomado pelo desespero, tentou se aproximar de Valéria. Insistiu que seus sentimentos eram verdadeiros, que a aposta não passava de um erro do passado. Mas Valéria, magoada, o parabenizou ironicamente por ter conquistado seu coração e vencido a aposta, exigindo em seguida que ele desaparecesse de sua vida para sempre. De volta à mansão, o ambiente foi tomado pela tensão. Luiz, ainda furioso, recusou-se a ouvir as justificativas de Arthur. Seus olhos ardiam de indignação ao acusá-lo de brincar não apenas com os sentimentos de Valéria, mas também com a reputação da própria empresa. Mesmo reconhecendo que Leonardo havia exposto a gravação, ele ressaltou que as palavras ditas foram, de fato, de Arthur, e isso era imperdoável. A ira e o cansaço o consumiam. Em um gesto drástico, anunciou a demissão dos três: Nicholas, Arthur e Leonardo. O silêncio que se seguiu foi pesado. Nicholas, cansado de tentar explicar-se sem ser ouvido, aceitou a decisão com resignação. Arthur, com o coração apertado, renunciou formalmente, advertindo Luiz para que não se arrependesse daquela escolha impetuosa. Enquanto isso, Valéria vivia seu próprio calvário emocional. Trancada em seu quarto, deixou que as lágrimas caíssem livremente, sentindo-se enganada e traída por Arthur. Ofélia se aproximou, oferecendo consolo. Sua voz, carregada de arrependimento, confessou que lamentava profundamente ter envolvido a filha nesse concurso, pois doía-lhe a alma ver Valéria sofrer daquela forma. Arthur não se conformava em perder Valéria. A procurou, insistindo que precisava ser ouvido. Seus olhos refletiam desespero, sua voz suplicava uma última chance. Porém, Valéria manteve-se firme. Disse que não queria ouvir mais nada além do que já ouviu. Revelou, entre lágrimas, que seu coração estava despedaçado e que não havia como reparar a dor que ele lhe causará. Com amargura, desejou que Arthur desfrutasse do triunfo de tê-la conquistado e, ao mesmo tempo, de tê-la feito sofrer. Suas palavras, cortantes, o deixaram sem reação, diante de uma barreira que parecia intransponível. Em outro cenário, Nicholas procurava Camila. Seu semblante carregava tristeza e despedida. Com voz grave, revelou que viajaria e não sabia quando retornaria. Camila, ao ouvir, não conteve o choro. As lágrimas caíam enquanto ela implorava para que não fosse embora. Nicholas, porém, já havia tomado sua decisão. Antes de partir, fez um último pedido: que ela avisasse aos 6 irmãos que ele tinha partido. Luiz, dominado pela raiva e decepção, exigiu que Leonardo também renunciasse, assim como os irmãos. Acusou-o de ter traído a confiança da família com a intenção de prejudicá-los. Leonardo, em desespero, jurou ser inocente. Com lágrimas nos olhos, declarou que sempre quis apenas provar ser digno de substituir o pai na empresa. Mas Luiz não recuou. Sua voz firme deixou claro que, independentemente das intenções, a forma como Leonardo agira estava errada.
A decisão estava tomada, e nada o faria voltar atrás. Enquanto isso, Nicholas procurou Valéria. Com um tom sereno, pediu desculpas por todo o ocorrido. Tentou suavizar sua dor, defendendo que os sentimentos de Arthur por ela eram sinceros, apesar da aposta. Ainda acrescentou que acreditava que Paula estava por trás de todo aquele incidente, manipulando os fatos para prejudicar todos. Na empresa, Luiz enfrentava uma nova pressão. Jornalistas o procuravam incessantemente, buscando informações sobre a crise da família. Sua secretária insistiu em declarações, mas ele, exausto, recusou-se a falar. O peso da situação o consumia. De repente, o corpo cedeu. Sobrecarregado, Luiz desmaiou, deixando todos ao redor em pânico. E até o próximo capítulo.